Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Olá a todos, olá a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este episódio número 1, este primeiro episódio da Psicologia de Bolso, em que eu vou abordar aqui uma série de questões relacionadas com o meu trabalho e principalmente temas que me chegam muitas vezes às minhas consultas e sobre os quais as pessoas procuram informação, procuram conteúdo. Então, hoje, para o primeiro episódio, gostaria de começar falando sobre o que é hipnose, como funciona, como é que é o meu trabalho com a hipnose, como é uma consulta de hipnoterapia, quem sou eu, como cheguei até aqui e que resultados podem vir com a hipnose ou que tipo de problemáticas podem ser respondidas com a hipnose. Então, hipnose. Muitas pessoas chegam a uma consulta de hipnoterapia com alguns receios, também com algumas expectativas irrealistas acerca do que é hipnose, porque acho que todos nós, quando pensamos em hipnose, lembramos muitas das vezes daquela imagem com o pêndulo e alguns programas de televisão que já vimos em tempos, que é a pessoa perder completamente o controle, desmaiar, cair, entrar num sono profundo ou num transe, e já falaremos mais daqui a bocado sobre a palavra transe, ou mesmo associamos a hipnose a pessoa perder o controle sobre os próprios actos, perder a consciência e, quando desperta de um transe, não se lembrar do que é que aconteceu. Bom, a hipnoterapia não é isso. Realmente há técnicas de palco, hipnotismo de palco, que trabalham com a sugestionabilidade das pessoas e fazem algumas técnicas. Essas pessoas que utilizam essas técnicas de palco utilizam algumas técnicas de indução rápida. Pronto, mas eu hoje quero falar aqui sobre a terapia com a hipnose, não essas técnicas que são muito sensacionalistas, mas que em si não produzem resultados terapêuticos. Portanto, hipnose, o que é fundamentalmente? A hipnose é um estado de atenção focada à minha realidade interior. Na verdade, a maior parte de nós estamos hipnotizados a maior parte do nosso tempo. Quantas vezes não deu por si a chegar a casa ou ao trabalho e nem se lembrar do caminho que fez, nem ter prestado atenção ao caminho que fez? Certamente que iria a pensar em algum episódio, no que queria fazer no trabalho nesse dia, ou numa situação que aconteceu em casa, ou ia a pensar numas férias ou numa discussão que teve com alguém. E então, quando nós estamos focados nesta realidade interna, numa história, numa narrativa interior, nós estamos auto-hipnotizados, estamos em auto-hipnose. E pela nossa mente ter esta capacidade de se absorver numa história, numa narrativa interior, num pensamento, numa memória, nós em hipnoterapia utilizamos esta capacidade natural do cérebro se concentrar num pensamento, numa história, em sugestões que nós vamos dar. Assim é a forma de nós trabalharmos com a hipnose. Portanto, basicamente, a hipnose é um exercício feito de olhos fechados, em que os terapeutas vão propor aos seus pacientes, aos seus clientes, determinados exercícios. E que tipo de exercícios podem ser esses? Treino de relaxamento, gestão das emoções, vamos trabalhar com a criança interior, vamos criar um eu ideal, por exemplo, vamos fortalecer o ego, vamos dar sugestões de melhoria, damos uma série de instruções que vão no sentido daquilo que a pessoa pretende resolver. Portanto, uma consulta de hipnose, quando as pessoas vêm, é sempre explicado como é que funciona, o que é hipnose, o que é que podem esperar, o que é que não podem, o que é que não devem de esperar, não é? Até porque há vários terapeutas que trabalham com a hipnose e várias pessoas trabalham de forma diferente, não é? Pronto, a minha experiência é com hipnose clínica, portanto eu sou psicóloga clínica, da vertente cognitivo-comportamental, e sou também formada em hipnoterapia, em hipnose clínica. Portanto, a forma de nós trabalharmos e o método com o qual eu trabalho é uma hipnose naturalista. O que é que isto quer dizer? Que basicamente é pedir para a pessoa fechar os olhos, concentrar na respiração durante os momentos, relaxar um pouco o corpo, isto de uma forma muito mais elaborada, obviamente, e vamos começar a trabalhar com uma memória, com um trauma, com uma situação que foi difícil para a pessoa, com a relação com
com o pai, com a mãe, vamos propor aqui nestes exercícios algumas dinâmicas e eu pessoalmente também estou a formar-me em constelações familiares e utilizo também essa ferramenta nos exercícios de hipnose. Portanto, a pessoa vai estar sentada ou deitada no sofá e aí eu peço para fechar os olhos e começo a sugerir algumas instruções, vou dando instruções e esta hipnose naturalista também pressupõe um feedback do cliente. O que é que isto quer dizer? Que quando as pessoas estão a fazer o exercício, vão haver momentos em que eu vou perguntar, ok, quando eu proponho isto, o que é que surge? Quando eu proponho isto, o que é que sente? O que é que está a acontecer? Para quê? Para eu, enquanto terapeuta, poder guiar este exercício da forma mais eficaz possível. Porque é que a hipnose se diferencia da meditação? Muitas vezes, como nós vamos fazer meditação a algum sítio ou escolhemos uma meditação no YouTube, o que é que acontece? Nós ficamos como sujeitos passivos, receptivos daquela informação e daquelas sugestões que são só aquelas e nós podemos estar a imaginar aquilo ou podemos estar noutro sítio completamente diferente ou surgir-nos outra coisa completamente diferente e muitas vezes o que acontece nas meditações guiadas é que ficamos com às vezes uma série de informações ou imagens ou sensações que depois muitas vezes não vão ser trabalhadas. Eu própria também já fui a muitos círculos de meditações e também muitas vezes sentia isto. Sentia que a meditação de facto me ajudava a relaxar, não é? De facto até podia visitar cenários fantásticos, mas qualquer informação mais emocional que surgisse naquele momento de relaxamento, que muitas vezes é isto que acontece, quando nós estamos a relaxar surgem conteúdos emocionais, dúvidas, medos, angústias e depois nós ficamos com aquela informação. Então, com esta hipnose e da forma como eu trabalho, o meu objetivo é estar sempre a acompanhar a pessoa e desenvolver o exercício com ela, com aquilo que surge no exercício dela. Portanto, se eu estou a propor um jardim, uma praia, como um primeiro, um ponto de partida para um exercício, e a pessoa me disser, Paula, mas eu não estou aí, eu estou a visualizar uma criança encolhida a um canto, ou estou num túnel, ou estou numas escadas, aí eu vou ter que pegar naquilo que surge, nos conteúdos que surgem no exercício da pessoa e vou perceber afinal o que é que está a surgir ali, o que é que a faz sentir estar ali, encontrar a saída para fora dali, pronto, então no fundo, a hipnose funciona desta forma, com exercícios específicos. Claro que não são exercícios à toa, nem há um protocolo de começar num exercício e terminar noutro, não é assim que funciona. Eu, numa primeira consulta, recolho a problemática da pessoa, a queixa da pessoa, aquilo que a leva até à consulta, e depois estabeleço objetivos terapêuticos, não é? A própria pessoa já me leva um objetivo. Eu quero deixar de ter ataques de pânico, quero superar um trauma, quero enfrentar um medo, quero resolver um padrão ou transformar um padrão. Portanto, há sempre uma queixa, um objetivo que a pessoa já leva para a consulta. Se não o traz de forma muito clara, nós tentamos encontrar esse objetivo, não é? Em conjunto, para que a partir desse objetivo eu possa traçar um plano para essa sessão, pronto, e para também futuras sessões. E tendo um plano para essa sessão, depois de recolher informação suficiente, aí sim são propostos exercícios no final. Não quer dizer que isso aconteça numa primeira consulta, pode acontecer só numa segunda ou numa terceira, e não quer dizer que aconteça em todas as consultas, até porque antes de eu ser hipnoterapeuta sou psicóloga clínica, mas a maior parte das vezes, e o meu objetivo é sempre trabalhar com a hipnose o máximo de vezes que posso, até porque descobri na hipnose uma ferramenta incrível para trabalhar emoções. E, respondendo aqui a esta questão, como é que eu trabalho, no fundo, eu acabo por trabalhar de uma forma que conjuga aqui uma série de ferramentas que eu fui adquirindo ao longo do tempo, porque na altura, e aqui também um pouco sobre a minha história, eu licenciei-me em Psicologia Clínica, vertente cognitivo-comportamental, porque há várias vertentes da psicologia, e senti que não era suficiente, senti que não ia profundo o suficiente, porque a psicologia cognitivo-comportamental trabalha muito ao nível das crenças, os pensamentos que temos maioritariamente ou mais frequentemente, influenciam as nossas emoções. E esses pensamentos, essas crenças, ao influenciar as nossas emoções, também influenciam como nós nos comportamos, como nós agimos.
Pronto, então é muito um trabalho de crenças, perceber o comportamento que as pessoas têm, os comportamentos que são limitantes, as crenças que são limitantes, transformar tudo isso para que a pessoa se possa sentir de forma diferente. Então, quando terminei o curso e ao sentir que isso era insuficiente, até porque eu própria recebi consultas de psicologia cognitiva comportamental quando estava a acabar o curso e senti, não é isto que eu quero fazer, isto não é suficiente. O que é que eu posso então procurar mais? O que é que eu posso explorar mais? E encetei a minha própria via de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, no yoga, na meditação, no xamanismo, na bioergonomia, na terapia psicossomática, no sagrado feminino, fiz vários retiros, cursos. Bom, eu fui uma pesquisadora, de certa forma, uma exploradora das terapias holísticas. E depois, quando dei com a hipnose, finalmente eu descobri que qual era a minha paixão e, de facto, era trabalhar desta forma mais profunda com as emoções através de exercícios meditativos, porque para mim a hipnose é algo muito parecido com a meditação, lá está, com a única diferença de que a hipnose é mais interativa, e é isto que eu costumo explicar aos meus clientes quando me chegam pela primeira vez, muitas vezes até preocupados com opa Paula, mas eu vou perder a consciência, vou perder a noção, você desliga a minha consciência e fala para o meu inconsciente, eu depois acordo e sinto-me melhor. Não é assim que funciona, pelo menos não é assim que eu trabalho, não quer dizer que não hajam outros terapeutas, outros hipnoterapeutas que não utilizem outras metodologias, outras formas e aprofundem mais o relaxamento ou o transe, e era isto que eu também queria falar convosco, porque muitas vezes as pessoas, por um lado, há aquelas pessoas que chegam até mim e querem realmente serem desligadas da realidade e que eu faça ali um processo de reprogramação ao inconsciente delas, sem elas acederem a isso, ou seja, sem elas estarem conscientes desse processo, não é? Mas há muitas que é exatamente isso que receiam, que têm medo e que não querem. E é exatamente essa a forma que eu trabalho. Eu quero manter a pessoa o mais presente possível no exercício para que ela tenha consciência de tudo o que está dentro dela e ela ser a própria agente da mudança dentro dela. Portanto, todos os exercícios que faço, a pessoa vai ter consciência deles, vai estar em comunicação comigo, mais ou menos relaxada fisicamente, mas é sempre aí que eu começo nas minhas consultas e quando faço exercícios de hipnose, é sempre exercícios de relaxamento. Não pressupõe um relaxamento profundo, desde que a pessoa esteja no nível de relaxamento leve a moderado, é suficiente para serem feitos os exercícios, para se produzir resultado, porque essa é outra das questões das pessoas que vêm até mim e dizem Paula, mas eu estive sempre aqui, eu estive sempre a ouvi-la, eu estive sempre presente, a minha mente esteve sempre ativa, será que isto resulta? E a minha resposta é sim. É natural que sinta todas essas coisas e que se sinta presente e que sempre me teve a escutar e respondeu, e há um processo mental aqui, é verdade, mas isto tem resultados, isto funciona. Porque quanto mais inconsciente do processo está a pessoa, menos tem nas suas mãos o poder de se realmente de trabalhar em si própria, de se desenvolver, de ter também essa estrutura, porque ao fazer os exercícios de forma consciente, ela pode repetir estes exercícios em casa, não é? Não é uma coisa que aconteceu com ela, ela não teve muita noção do que aconteceu. Pronto. Então aqui relativamente à palavra transe, eu não gosto de utilizar a palavra transe porque a mim é como se nós fôssemos, dá uma sensação de sonambulismo quase, não é? Em que a pessoa fica ali naquele estado em que não está consciente do que está a acontecer e tudo o que se pretende é exatamente isto, consciência. Portanto, eu não utilizo a palavra transe, normalmente utilizo a palavra estados de relaxamento, por isso é que eu falo aqui, nós podemos estar aqui, claro, neste estado de vigília, quando estamos a falar uns com os outros, não é? Despertos, atentos a alguma coisa, de olhos abertos, mas o estado de relaxamento leve a moderado inicia-se exatamente com este procedimento. Fecha os olhos, agora concentra os momentos na respiração, vamos voltar para dentro, vamos voltar para a atenção para a sua realidade interior, e aí eu começo com exercícios que vão aumentando a sua complexidade à medida que eu vou trabalhando com as pessoas. Portanto, a hipnose é algo muito simples de fazer. Todos nós temos a capacidade de olharmos para dentro, de imaginarmos, de lembrarmos, de projetarmos no futuro
Todos nós podemos fazer este trabalho, não quer dizer que toda a gente queira fazer este trabalho, até porque também há aqui a questão de, Paula, mas eu para superar uma situação tenho que ir lá atrás, tenho que olhar para estas coisas todas que são dolorosas para mim, ou olhar para coisas que eu já nem me lembrava que existiam. Bom, eu pessoalmente não conheço outra forma de superar dores, traumas, mágoas, situações, padrões que acontecem recorrentemente, sentimentos que temos recorrentemente que nos fazem sofrer. Eu não conheço outra forma sem ir realmente olhar para o que está lá. Porque a forma como eu encaro a hipnose, o trabalho com a hipnose e o tipo de trabalho que eu faço é muito olhar para o que está lá. Olhar para aquela dor, para aquela culpa, para aquela raiva, para aquela tristeza, para aquele qualquer coisa que nos está a limitar, que nos está a transtornar, que não nos permite sentir-nos livres, sentirmos-nos bem, sentirmos-nos em paz, tanto que a maior parte das pessoas, resumidamente, o que é que procuram quando vê uma consulta comigo? Paulo, eu quero paz interior. Então, se não conseguimos ter paz interior sem olhar para o que está lá a perturbar-nos, a minha resposta será não. Portanto, de facto, não quer dizer que nós tenhamos que ir reviver todas as coisas que viveu, que lhe foram custosas no passado, mas é olhar para elas de forma diferente. Olhar para elas com a maturidade e a consciência que temos hoje. Porque muitas das coisas que nos marcaram, muitas vezes até vêm lá da infância. Vêm da nossa educação, vêm da relação com os nossos pais, dos nossos pais connosco, de nós com o mundo, e principalmente o mundo não só familiar, mas o mundo escolar, com professores, com colegas, com situações-chave que muitas vezes acionam gatilhos dentro de nós ainda no momento presente. Então, aqui o objetivo é nós podermos perceber as causas do que o faz sentir-se como se sente atualmente, do que o prende, do que o limita, do que o faz sofrer. Portanto, fazendo aqui uma análise, um estudo, uma exploração às causas, depois aplicar exercícios práticos, fáceis de executar, acessíveis a toda a gente, porque não pressupõe uma preparação prévia, a questão de fazer hipnose, ir a uma consulta de hipnose, não precisa já ter passado pela meditação. Muitas pessoas já passaram muitas vezes antes de virem até a hipnose, ou até já tentaram a psicologia convencional, ou outras terapias até porque eu acho que as terapias, todas elas são complementares. Se me dizem assim, Paula, mas eu já estou a ser seguida pelo psiquiatra, ou já tive consultas de psicologia, ou até gosto de fazer sessões de Reiki. Será que tenho que parar tudo isso para fazer hipnose? Não. Eu atendo muitas pessoas que estão medicadas para a depressão, para a ansiedade, para o transtorno obsessivo ou compulsivo, para as questões do sono, não é? Da insónia, da dificuldade em dormir. E essas pessoas também estão aptas para fazer consultas de hipnose. Portanto, o trabalho é muito esse. Olhar para o que lá está a perturbar-nos e, de facto, irmos olhar para isso de uma forma capacitada, adulta, madura, consciente, presente, não é? Porque eu acredito muito nisto. E quem me conhece e quem conhece o meu trabalho sabe que eu defendo muito aqui a posição das emoções, a importância das emoções. Então este trabalho de olhar o que está lá é muito olhar as emoções que surgem, as emoções que estão lá guardadas, porque várias coisas que aconteceram ao longo das nossas vidas ficaram cristalizadas em nós, não é? De certa forma, aquelas memórias são emoções contidas que nós temos ali no nosso corpo, na nossa mente, no nosso cérebro, e vamos tentar então olhar para essas emoções e tomar conta delas, em vez de fugirmos, porque muitas vezes é o que nós fazemos. Houve situações dolorosas, tentamos apagar, tentamos recalcar, tentamos esquecer aquilo, tentamos fugir, passar à frente, e muitas das vezes essas coisas continuam connosco e até ganham mais volume, ganham mais intensidade, tanto que a maior parte das pessoas que até procura este tipo de trabalho ou que chega a uma consulta de psicologia, muitas vezes já tentou anos a fio, sozinho, fazer este processo, conseguir superar, tentar esquecer, passar à frente, distraindo-se, fazendo outras coisas, tentando não pensar naquilo, mas chega a um ponto que qualquer um de nós chega a esta conclusão, a esta constatação, que é: eu não consigo mais fazer isto sozinho. E eu até defendo que todos nós deveríamos passar por estes processos terapêuticos, seja
com que terapia for, com que terapia escolher, mas fazer processos terapêuticos de gestão das emoções, de autoconhecimento, procurar literatura, livros, documentários. Temos muita informação disponível hoje em dia à nossa volta, não é? Quando vamos a uma livraria, quantos livros não estão lá de autoajuda e desenvolvimento pessoal? Quantos documentários, quantos vídeos, aulas, lives? Bom, então há tanta coisa relacionada com as terapias hoje em dia, com as afirmações positivas, a psicologia positiva, a espiritualidade, as terapias, o coaching, o PNL, a hipnose. Houve um boom de terapias nestes últimos anos e as pessoas estão muito espertas para isto, até porque precisam disto, não é? E para que é a hipnose? É para todas as pessoas que se queiram trabalhar elas próprias, que estão a encontrar limitações nas suas vidas, que estão infelizes com as suas vidas, e que querem passar por um processo de transformação pessoal. Então eu até costumo dizer que de facto o meu trabalho é no âmbito do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Considero uma terapeuta psicoemocional, ou seja, trabalho sim com a psicologia, trabalho com as emoções, com o campo das emoções, da consciência. Portanto, em relação à hipnose, como funciona, é desta forma. E, claro, muitas mais dúvidas podem surgir. Aquilo que eu falei aqui hoje é aquilo que eu mais recebo em termos de dúvidas. As dúvidas mais comuns. E outra das dúvidas mais comuns é que resultados posso ver com a hipnose. Esses exercícios, faço esses exercícios, tudo muito bem, até posso sentir muitas coisas e desenvolver ali uma série de processos, mas que impacto é que isso tem na minha vida? Que resultados práticos é que isso pode ter na minha vida? Claro, aqui a questão é, ao resolvermos, irmos resolvendo, porque a hipnose não é algo de sessão única. Há pessoas que realmente podem ir para uma sessão e não se identificar e não querer prosseguir essa via, ou porque não é o momento, ou porque não se sentem preparados, ou não querem fazer esse processo, ou não se identificaram, e está tudo certo. Todos nós temos que encontrar terapeutas com os quais nos identificamos e estratégias com as quais nos identificamos, não é? Pronto. E a hipnose, lá está, ao trabalhar estas causas mais profundas, traz à pessoa muito mais consciência do que se passa com ela, muito mais autocontrole, muito mais gestão, porque nós, com a hipnose, podemos fazer várias coisas, o tal treino de relaxamento, a gestão das emoções, trabalhar a crença interior, trabalhar e treinar limites e assertividade, trabalhar os relacionamentos, as dinâmicas, a afetividade, a comunicação, trabalhamos com a ansiedade para reduzir os ataques de pânico, ajudamos a processar o luto, trabalhamos a autoestima, o fortalecimento do ego, trabalhamos a insegurança, traumas, medos, questões do sono. Portanto, são resultados que nós podemos esperar, não só temas que nós podemos trabalhar, mas resultados que podemos esperar no sentido de poder resolver estes problemas, poder pacificar estas emoções que nos perturbam muitas vezes, os sentimentos que temos, as preocupações que temos. Portanto, fazemos este trabalho não só com as crenças, mas também com as emoções. Portanto, os resultados prendem-se nesse sentido, com a integração e a reconciliação com tudo aquilo que nos perturba. E acho que realmente esta palavra é chave e é este o resultado que eu pretendo com as minhas sessões de hipnose. É de facto o autoconhecimento, a integração, o poder perceber as causas, o poder trabalhar essas causas, ressignificar os pensamentos, as crenças associados a acontecimentos que se transformam em gatilhos e reconciliar-nos com a nossa própria história, com as coisas como foram, tal como foram, conseguir promover esse nível de aceitação e de facto sentirmos muito mais em paz. Portanto, esta é a ideia. E pronto, por hoje. Espero ter abordado aqui todas as questões que para si seriam importantes sobre a hipnose. Também qualquer questão podem sempre contactar-me por mensagem privada nas minhas redes sociais, na Paula Chocalhinho Consultas de Hipnoterapia, no Facebook, ou Paula Chocalhinho Hipnoterapia, no Instagram. Também tenho um blog onde escrevo sobre estes temas, lá também tem um formulário de contacto e podem seguir também algumas das coisas que eu escrevo em paulachocalhinhohipnoterapia.blog, e estes são os meus canais, pessoal. Agradeço por me terem ouvido e até ao próximo podcast.